Entende? O time que vai a campo é esse. Vamos repetir, Vene, o time que vai a campo? Vamos lá, eu preciso até ler, que é um time alternativo. Rossi, Wesley. Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Davi Luiz, Vinha. Igor Jesus. Fala, nação! Sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e hoje veremos as últimas novidades sobre o Mengão. O Flamengo enfrentará o Bolívar, o jogo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O Mengão, que conseguiu um ponto no primeiro jogo e venceu sua segunda partida, agora viajará e terá altitude novamente. Vai enfrentar o Bolívar na altitude e o técnico Tite já revelou, vazou na imprensa a informação de que o Flamengo vai com muitas reservas. O time titular deve ser poupado quase todo e o jornalista Vene Casagrande trouxe essa informação para vocês. Ele revelou qual será o time titular do Mengão para a partida de amanhã, 9h30 da noite no horário de Brasília, contra o Bolívar pela Libertadores. É isso que veremos no vídeo de hoje e também vamos conferir as últimas informações sobre o Mengão, muita notícia legal sobre o mais querido do Brasil. Mas antes de começar o vídeo, nós pedimos que deixe aquele like e inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Flamengo Informa, e lembrando que deixaremos aqui na descrição o link do programa SBT Esportes Rio para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo ver tudo que o Vene falou. Olha aqui, ó, o Flamengo já tem... falar o time? Antes que alguém publique, porque eu já publiquei aqui. Vai, fala. Vamos lá, o time do Flamengo, o Tite vai poupar quase todo mundo. Poupar! Muita gente não vai nem viajar. Só 3 jogadores titulares serão mantidos na equipe titular. Time do Flamengo para pegar o Bolívar nessa quarta-feira. Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Léo Ortiz, Davi Luiz, Vinha, Igor Jesus, Gerson, De La Cruz, Vitor Hugo, Bruno Henrique e Lohan. Esse é o time do Flamengo. Mas olha aqui, se ele ficou nervoso no Palmeiras... Não, mas nesse caso... Você gosta? Ué, tanto é que eu defendi ontem. Achei que eu ia ver você nervosinho. Eu sou a favor de poupar, sim. Ainda mais se tratando de uma altitude de 4.000 metros, jogadores extremamente desgastados. Eu sou a favor de poupar. O meu único ponto foi poupar os 2 principais jogadores do Flamengo contra o Palmeiras. Mas isso é passado. A gente vai chamar um VT, lembrando que o nosso VT foi muito bem editado para o nosso querido Gustavo. Um beijo para a Guga. Só que mais cedo, né? Essa informação é de agora. É agora. 1h09 é uma apuração de agora do Vene Casagrande. Então a gente vai dar uma olhadinha nesse VT. Na volta a gente vai comentar esse jogo do Flamengo contra o Bolívar na altitude. O time do Flamengo já tem a missão de encarar a altitude nesta quarta-feira. Com importantes jogos pela frente, o técnico Tite tenta trabalhar a preparação física dos jogadores. E como o drone do Vene antecipou, o time pode ter o desfalque de Varela justamente por desgaste físico. Com o Tite, o lateral direito tem sido titular na maior parte dos jogos. Ele atuou em 16 partidas, 14 no Campeonato Carioca, 2 na Copa Libertadores e 2 no Campeonato Brasileiro. Cebolinha também segue fora, se recuperando de lesão na panturrilha. Ele não participou do treinamento de segunda-feira e deve ficar uma semana afastado dos gramados. A expectativa do Flamengo é contar com o jogador contra o Red Bull Bragantino no dia 4 de maio. Não é da vontade do técnico. A vontade do técnico é competir todos os atletas e colocar. Mas tem alguns atletas que têm 6, 7 jogos seguindo. Com uma sequência acirrada de jogos, o Flamengo também, além de encarar a altitude, quer quebrar uma marca jogando fora. Em todos os 4 jogos da história contra o Bolívar, o rubro-negro levou a melhor apenas uma vez jogando no Maracanã. Já em La Paz, o clube boliviano venceu todas as vezes em que enfrentou o Fla. O time ainda tem mais um treino antes de viajar para um desafio na Libertadores em busca da liderança do Grupo E. Muito bem, o Vene trouxe uma informação de... E é interessante e importante ressaltar, né, que jogar na altitude é muito complicado, sempre foi muito complicado para os times brasileiros. E com o Flamengo não será diferente. A gente viu que o Flamengo ali cansou bastante jogando contra o Milionários, né, na sua partida de estreia. E agora vai enfrentar o Bolívar. E optaram por técnico Tite, a comissão, enfim, resolveram não mandar o time titular completo. Na verdade, vão muito mais reservas do que titulares. Lohan vai jogar, Bruno Henrique vai permanecer como titular, já que o Cebolinha não tá bem, né? Não tá bem fisicamente, acho que teve uma contusão, se eu não me engano, vai ficar um tempinho fora. Mas vem muitos destaques ali,
uma novidade é o Vitor Hugo, né? Então, assim, o Flamengo vai com muitas mudanças. O que vocês acham? É viável? É legal fazer essa mudança, botar muitas reservas? Ou tem que colocar o time titular mesmo para garantir os 3 pontinhos jogando fora? Mesmo com a dificuldade da altitude? Comentem abaixo. Vamos ver o que eles vão continuar falando aqui no programa SBT Esportes Rio. Agora que o Tite vai com um time bem alternativo. Tem algumas peças aí que não são alternativas, né? De La Cruz, tem o Rossi. Só 3, né? Rossi no gol, De La Cruz no meio de campo e Bruno Henrique no ataque. E o Bruno Henrique. O resto todo um time alternativo. É claro que é um time poderoso, o Flamengo tem um elenco poderoso, mas você não acha arriscado, Vene? O Flamengo não tem uma certa folga nessa fase de grupos da Libertadores. Fernandinha, eu preciso ser coerente. Eu sou a favor de poupar em determinadas partidas. Meu discurso ontem aqui na crítica em poupar foi porque era o Palmeiras. Eu acho que poderia ter feito um planejamento melhor. Você Nesse não caso, queria que tivesse poupado, eu não né? queria. Sim. O De La Cruz e o Pedro eu não queria, porque se tratando de um jogo importante. Ainda mais agora que o Pedro não vai nem viajar. Ou seja, você poupa o Pedro contra o Palmeiras e agora o Pedro nem viaja. Não faz o menor sentido. Mas, né, se tratando desse duelo aí, um jogo extremamente difícil para o Flamengo, pela altitude, vários jogadores estão desgastados, vários cansados, fadigados, a parte física de fato está sendo muito exigida no Flamengo. Então, nesse duelo, embora seja um confronto direto, na briga ali pela liderança do grupo do Flamengo na Libertadores, eu vou ser sincero, não sou contra poupar não. Ainda mais, repito, vários jogadores estão desgastados. Você pode pôr em risco esse duelo e também grande parte da temporada, dependendo da lesão. Então, nesse jogo, eu não sou contra poupar, mas se você pensar como ontem, em relação a ser o Palmeiras, um postulante ao título assim como o Flamengo, ou seja, a gente está chamando aí de um confronto direto, Palmeiras e Flamengo, você tem que pensar que esse é um confronto direto para o Flamengo, Pedrosa, porque se a gente pensa no tiro curto, que é a fase de grupos, onde está o Flamengo hoje, em segundo lugar, e o que acontece com o Bolívar, se ele vencer essa partida, o tanto de ponto que ele abre, a gente já vê um Flamengo pensando em segundo lugar. Olha, Fernanda... O Bolívar vai a 9 pontos e o Flamengo fica com 4 pontos. Isso se o Bolívar vencer, né? Isso, mas é esse time, né? É esse confronto. Ou seja, por que eu tô falando isso? Eu tô chamando isso de um confronto direto dentro de uma briga pela liderança da fase do grupo do Flamengo. Eu acho que tá aqui, a gente tem sempre que respeitar, é claro, a parte física, fisiológica. Que 9, Big Boys? São 6 então vai pontos. A 6 pontos. Não, tá errado. Isso aqui tá errado. O Bolívar tem 6 pontos e o Flamengo tem 4 pontos. Eu acho o seguinte, eu vejo a parte fisiológica, ela tem que ser ouvida sempre. Sim. Sempre. E a gente tem que ampliar esse debate para o calendário do futebol brasileiro. O Flamengo vai fazer... Já tem mais de 20 partidas nesse ano durante a temporada do futebol brasileiro. Quando o seu principal campeonato nacional e a sua principal competição continental, ela começa depois do estadual, quando você já tem quase 20 partidas na temporada, isso quer dizer que o nosso calendário ele é mal feito. Então, mais uma vez, o Flamengo sofre dentro de uma Libertadores, como eu falei aqui sobre os jogos dentro das finais do Carioca, onde o Flamengo também priorizou, isso também é culpa do Flamengo, entre aspas, porque você faz um 3-0 e coloca seu time titular no jogo seguinte, você está prejudicando aquele time ali e prejudicando a sua trajetória na Libertadores. O ponto, para mim, o principal é, o Campeonato Brasileiro, diferentemente da fase de grupos da Libertadores, é um campeonato longo. Você consegue ter tempo para recuperar algumas coisas, como pontos diante do Palmeiras, em outras partidas. Na Libertadores, se o Bolívar ganhar do Flamengo, quem garante que o Flamengo vai terminar em primeiro lugar do grupo? Ou pior até, se o Bolívar ganhar do Flamengo e vai ter Milionários e Palestino, e o Milionários consegue ganhar do Palestino, o Milionários empata com o Flamengo. Então assim, eu não consigo ver o Flamengo numa situação tranquila a ponto de poupar meio time para jogar essa partida. E muita gente acha que o Bolívar é só altitude, mas não é. O Bolívar é um bom time. O Bolívar ganhou do Palmeiras no ano passado, massacrando o Palmeiras dentro de casa. Então assim, eu jamais faria esse planejamento. Para mim, Libertadores é o time principal, mesmo que tenha que poupar em outros campeonatos. Eu também tenho essa mesma opinião do Pedrosa em relação à escolha para esse time aqui, para esse jogo aqui. A gente mas o desgaste de altitude é muito grande. Mas eu acho que é o maior desafio do Flamengo nesse grupo. Pegou 2 altitudes. E aconteceu. Então, de tabela, vocês concordam com o meu discurso ontem? Não, porque sabe qual é o problema do... Ele traz uma eu competição... pouparia o time inteiro, então, se fosse para poupar contra a Libertadores. Sabe qual é o meu pensamento? Que teve um erro de estratégia.
Essa foi minha crítica ontem. A minha crítica não é poupar. Poupar faz parte. Estamos falando de um calendário, gente, que é terrível. O calendário do futebol brasileiro é horrível. A minha crítica em relação à comissão técnica e diretoria foi o erro de estratégia. Porque se poupa na final do Carioca, no segundo jogo, eu tenho certeza que esses jogadores estariam em melhores condições. Se poupa contra o São Paulo... Gente, o Pedro é um baita exemplo. O Pedro foi poupado contra o Palmeiras e hoje nem viaja com a delegação. Qual é o sentido disso? Eu acho difícil ser só desgaste, hein? Qual é o sentido disso? Será que ele só tá desgastado? Será que ele não tem uma lesão? Algo desse tipo? Não, ele não tem lesão. Porque o De La Cruz vai. Ele não e tem o De La lesão. Cruz vai ser titular. Ele não tem lesão. Isso então, é um assim, fato. Agora, posso ser sincero, mas fazendo assim, o advogado do diabo aqui, como o Pedrosa pela falou. informação que você trouxe, só uma dúvida. Não é uma indicação de minutagem alta, por exemplo, ele fez um exame, tem um nível alto ali e você pode ter uma lesão próxima. Eu posso ler exatamente, no caso do Flamengo... E se foi isso? O Flamengo divulgou quem não viaja. E aí o Flamengo divulgou quem não viaja. A informação que eu tenho é o time que vai a campo. Entende? O time que vai a campo é esse. Vamos repetir, Vene, o time que vai a campo? Vamos lá, eu preciso até ler, que é um time tão Rossi, alternativo. Wesley. Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Davi Luiz, Vinha. Igor Jesus, Gerson de la Cruz, Vitor Hugo, Bruno Henrique e Lohan. Eu vou fazer o advogado do diabo aqui, como o Pedrosa mencionou ontem. Esse time aqui tem condições de vencer. Claro que tem. Não, eu brinquei, Esse time aqui brinquei com ele. Olha o time alternativo Vamos lá, do vamos Flamengo. parar e analisar. Pô, Rossi, beleza, é um goleiro razoável. O meu problema aí é o Wesley, que vive um péssimo momento com a camisa do Flamengo. A zaga, Léo Ortiz, Davi Luiz, Vinha na lateral esquerda, foi contratado aí a peso de ouro. No meio de campo temos Igor Jesus, que é um baita jogador, uma jovem promessa, Gerson, com todo o respeito, joga muita bola, De La Cruz, que é o principal jogador no meio de campo do Flamengo hoje. Aí no ataque a gente pode ter Vitor Hugo, Bruno Henrique e Lohan. Mas, Vene, se pensar olha, assim, você dá vai... Pra ganhar, dá tá? Mas é muito enfraquecido em relação ao time titular. Isso eu concordo, mas você- a minha crítica é... E o ponto é, vai pegar o adversário mais difícil do grupo. A minha crítica Que é o líder. Que planejamento é esse? confronto direto. Qual é? Olha Mas aqui, aí que é o tá. líder. O Bolívar é o líder. Se o fosse Bolívar tá com 6 pontos. pra jogar esse jogo com o time alternativo, porque jogou o Campeonato Brasileiro, poupasse E diante tem um do outro Palmeiras. ponto. Se você, Poupasse diante se do você Palmeiras. fica bravo em poupar contra o Palmeiras, um postulante ao título, um confronto que todo mundo espera no campeonato Brasil, tem 36 é a rodadas mesma coisa ainda. que você pegar o Flamengo brigando pelo título com o Palmeiras, É a mesma coisa. lá a mesma na coisa. 32ª rodada e É falar, a mesma eu vou coisa. poupar. É isso aqui. Então E vocês outra estão coisa. É isso concordando aqui. comigo, Não. porque a minha crítica não é poupar, a minha crítica é em relação ao planejamento do Flamengo, Tudo gente. bem, mas a Aí gente... Porque tudo se bem. tivesse feito um planejamento Mas correto, na minha visão, é um consenso- não teria poupado nem contra o Palmeiras, Mas nem é um contra o consenso que Bolívar. ontem foi uma escolha e hoje é outra escolha. E eu Tá acho normal o seguinte, você achar normal poupar o Palmeiras e não achar e normal você poupar lembra o Bolívar, sempre entende? o seguinte, Que eu acho que é o caso do Pedrosa. o time que termina em segundo vai decidir as partidas do mata-mata fora de casa. Isso é o mais... Isso é verdade que o Pedrosa tá falando e que eu já ia comentar exatamente isso, né? Se você termina em primeiro do grupo, você tem a vantagem de disputar nas fases seguintes, né? Oitavas, quartas, semifinais, de jogar o segundo jogo em casa. Se você termina como o maior pontuador geral, o que significa isso? Entre todos os times, se você for o time que mais pontuou, você já tem ali a chance de disputar o segundo jogo em casa. E se você terminar em primeiro do grupo, você também tem a oportunidade de jogar o segundo jogo em casa. Você só não joga o segundo jogo em casa se você enfrentar o time que mais pontuou nessa fase de grupos da Libertadores. Então o Flamengo corre um risco ali de se perde pro Bolívar. Passa em segundo, aí vai disputar todos os outros jogos, quartas, oitavas, quartas e semifinais fora de casa. Tipo, é um planejamento que não faz muito sentido mesmo. Acho que a principal motivação do Flamengo, o objetivo primeiramente nessa temporada, no comecinho, é passar em primeiro do grupo. Passou em primeiro do grupo, beleza. Agora vamos organizar aqui. Mas poupar um time todo, quase todo, né? Porque vão alguns caras pontuais ali para essa partida. Não sei se realmente é uma estratégia muito inteligente. Vamos ver como é que o time vai se comportar. Sem contar que a altitude, né? Já seria um jogo bem assim complicadinho, porque o Bolívar é um time chato se fosse num jogo normal, vamos supor no Maracanã, onde não tem altitude, né? Agora vai jogar fora com um time alternativo,
contra o Bolívar, que é um time chato de se jogar contra? Não sei. Quero que vocês opinem abaixo. Deixa aqui a opinião de vocês. Vocês concordam com esse time alternativo do Flamengo? Com essa ideia da diretoria, da comissão técnica do Tite, em colocar essas reservas, assim por dizer, em campo contra o Bolívar? Opine abaixo. É importante saber o que vocês pensam sobre esse assunto. Por hoje é só. Se você chegou até aqui, pedimos que deixe o like. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Flamengo Informa. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.